E essa nova profissão que surge no Rio de Janeiro, e policiais, ministro, atribuem a essa ADPF 635 a dificuldade de combater, de fazer a manutenção, que eu sempre digo, né, de retirar essas barricadas. Surge uma nova profissão no Rio de Janeiro, gerente de barricadas. Próximo slide é um major do bombeiro que foi assassinado ao tentar fazer uma denúncia, tirando fotos dessas barricadas. O major do bombeiro foi assassinado em 2022. E o próximo vídeo, presidente, eu peço a tolerância do tempo, que é importante mostrar, que eu acho que o ministro também não tenha tido acesso, e é importante que o setor de inteligência do senhor contacte o setor de inteligência das polícias do Rio e do Pará, eu vou mostrar por quê. Olha como é o treinamento de traficantes na favela do Jandeiro Comando Vermelho. Rapidinho, presidente, não peço tolerância. Mais um minuto, Flávio. Isso é dentro do Complexo da Maré, traficante de treinamento militar. Progressão em campo. Instrutor de tiro, todos com fuzis. Pode passar, por favor, já deu para ter uma ideia do que é. Depois eu passo para quem quiser com mais calma o próximo vídeo. O vídeo também é mais uma matéria que mostra, pode ir rolando enquanto eu faço comentário, que eu vou pedir para passar também. Mais uma vez, uma operação dentro, isso que eu queria chamar a atenção, ministro, para concluir, Pedrão. Essa DPF, ministro, fez com que criminosos do Brasil inteiro entendessem que o Rio de Janeiro está sendo um lugar seguro para que eles possam cometer os seus crimes. Traficantes de drogas, assassinos de policiais, pedófilos, tudo da pior espécie tem vindo para o Rio por causa essa matéria mostra traficantes de Minas Gerais que foram presos no Rio de Janeiro. Essa foi a justificativa para essa operação na Maré. E o que acontece na favela? Olha o colégio como fica em momentos como esse. Óbvio, população refém desses marginais. Pode passar o próximo, por favor? Não pode passar esse vídeo, eu ia botar, pode passar esse vídeo também, não vou mostrar esse vídeo aqui não, porque eu estou querendo realmente ter uma conversa olho no olho com Vossa Excelência para pedir que Vossa Excelência faça algo com relação a essa DPF, já que foi ajuizado pelo partido de Vossa Excelência, porque está sendo muito nociva para o meu Estado, muito nociva para o meu Estado. Eu vou concluindo aqui, pode passar o próximo, por favor? Mais um, isso aí pode passar, é o vídeo do ministro entrando na comunidade, eu não quero tratar desse assunto diretamente, pode passar, por favor. Esse é um soldado que faleceu da Força Nacional por entrar por engano no Complexo da Maré, pode passar. Aí turistas italianos que foram baleados também após entrarem por engano na favela do Rio de Janeiro, inclusive um deles veio a óbito logo na sequência. Então, para concluir, presidente, nos últimos 5 anos, ministros, nos últimos 5 anos, foram assassinados 121 policiais em serviço no Rio de Janeiro. E eu sei que os autores de uma DPF 635 como essa o fazem com base em reduzir a letalidade policial. Só que a consequência prática eu estou mostrando para o senhor aqui, para todos os senadores, que não está sendo isso. Os policiais continuam morrendo e os traficantes estão cada vez mais fortes, porque a polícia não consegue fazer o combate da forma como deveria ser, e o Rio de Janeiro caminha para uma triste realidade de narcomilícia. Daqui a pouco não tem mais guerra no Rio, porque miliciano está se associando a traficante. Isso é perigosíssimo. E com a presença de líderes de facções criminosas de todo o Brasil no Rio de Janeiro, o senhor imagina o know-how do mal com que essas pessoas vão sair do Rio de Janeiro e voltar para os seus estados de origem. Então eu queria sinceramente que o senhor refletisse junto ao seu partido PSB, que é o autor dessa ação. Só mais 2 fotos, presidente, para mostrar os criminosos de outros estados que estão sendo presos no Rio. Pode passar o próximo, por favor? Senador Flávio. É rápido, presidente. Já lhe dei 3 minutos. É importante, presidente. Queria pedir a compreensão de Vossa Excelência. Tudo é importante aqui, meu irmão. Mais 1 minuto só, presidente. Não estou bravo. Esse ministro é um policial. A polícia prendeu um criminoso do Rio Grande do Norte que se escondia em favelas, é o tal do Berg Coringa. E o próximo slide para concluir. O próximo slide. Esse é o tal do Léo 41. Esse que eu queria pedir a Vossa Excelência que fizesse também gerência junto ao setor de inteligência do Estado do Pará. Esse é um dos acusados por participar do assassinato de 40 agentes de segurança pública no Pará, em 2021. Uma série de crimes escondido também
no Rio de Janeiro. Presidente, pela ordem, presidente. E por fim, um traficante, um assaltante de banco, também preso no Leme, no Rio de Janeiro, mais uma vez em função dessa DPF promovida pelo partido de Vossa Excelência, o PSB, que está sendo muito nociva para o meu Estado, tirando, inclusive, o direito que tem o governador eleito de organizar a segurança pública no Rio. Então, era isso, presidente. Obrigado. Ok, senador. Senador Elisiane. Não, presidente, é só referente à questão do tempo, porque realmente a mesa tem algum dispositivo, Vossa Excelência, naturalmente, com a tolerância que tem, não está buscando, mas se a gente for nesse ritmo, okay. O último senador vai falar, sabe-se lá que horas. Senador Marcos Duval. Obrigado, presidente. Vou direto ao assunto. Acho que não preciso nem me apresentar, que o ministro já deve saber quem eu sou, apesar de no início dizer que não sabia nem que eu existia. Vamos lá. Eu vou falar sobre o dia 8 de janeiro e eu tenho acompanhado as entrevistas do ministro, que ele diz que um dos fatos é que ele não tem controle sobre a Força Nacional. E aqui, no artigo 4º, fala o seguinte: o ministro da Justiça exercerá a supervisão dos órgãos da administração federal, direta e indireta, integrantes ou vinculados ao Ministério, mediante aos atos de orientação, coordenação e controle das atividades de cada qual, com o apoio dos órgãos centrais. O seu objetivo central é garantir o direito político, o direito da segurança pública e do devido cumprimento da Constituição. É uma integração entre os Estados federativos e a União, passando a prestar apoio aos órgãos de segurança federais, estaduais e do Distrito Federal, sob a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, caso precise da Força Nacional. Bom, eu já deixei claro, vou só reforçar aqui, que o relatório da ABIN, a qual tive acesso e conseguimos fazer a quebra do sigilo dele, logo vai estar aí para toda a sociedade ver. Ficou muito claro que, em momento algum, o relatório cita a possibilidade de uma manifestação pacífica. Pelo contrário, ela é super detalhista, desde o dia 2, 3, 4, 5, 6, dando até a NTT e a inteligência da Polícia Rodoviária Federal, monitorando junto com a ABIN. E esse documento diariamente chegava para o GSI e para o Ministério da Justiça, a qual reportava ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, então, no gabinete à tarde, uma hora o senhor fala que esteve, outra hora fala que não esteve, que agora é fake news, e eu depois vou mostrar um vídeo. E no vídeo você diz, é palavra tua, de que você realmente estava lá, levou 20 e poucos minutos para chegar, mas se contradiz quando disse que tinham poucas pessoas subindo a rampa. Se tivesse poucas pessoas, por que então sair num domingo? Bom, eu estou falando, acho que é para a parede. Presidente, se o senhor puder me dar mais um tempo, porque o ministro não está prestando atenção. Ele não está prestando atenção, a pergunta é para ele. Ô, senador, vamos avançar. Eu estou sendo rápido com as perguntas, mas o ministro nem por educação está prestando atenção. Não, o ministro estava consultando aqui a mesa. Se ele não puder conversar com o presidente, só quer que ele fique... Mas então que conversa no intervalo, presidente. Já que o tempo foi pego ali, o pessoal da situação, não vamos tumultuar isso aqui, não. Não, eu estou sendo... Porque aqui não é CPMI ainda. Vamos lá, eu só queria retomar o tempo. Eu gostaria que o senhor que o ministro prestasse atenção. Ministro. Não é para prestar atenção? Amigo, o senhor vai falar ou o senhor está querendo chamar a atenção? Porque isso não é normal. Claro que não é normal. Ficar chamando a atenção do ministro, ficar chamando o presidente, ele está aqui, Marcos, se ele está aqui à disposição para nossas perguntas... Ele está ouvindo, ele apenas se dirigiu ao presidente rapidamente. Ele não está deixando de ouvir, não. Para eu poder continuar as perguntas. Siga. Vamos. É porque eu estou lendo. Eu estou lendo. Aí não dá, amiga. Deixa eu te... Quem está criando tumulto aqui são vocês. Vamos lá. Então, no gabinete que o senhor teve à tarde, no seu gabinete, você deixa claro que você olhou tudo, viu toda a movimentação, que eram poucos manifestantes. Por ser poucos manifestantes, você não se preocupou, mas na outra entrevista disse que quase teve um infarto. E aí depois disse que estava reportando ao presidente Lula sobre tudo que estava acontecendo, e o relatório da ABIN cita isso também. Bom,
A Força Nacional foi dispensada no dia anterior, e como também a Guarda Presidencial e todas as outras unidades, como a Polícia de Choque do DF, para então poder fazer a prevenção, porque no relatório da ABIN, não tem como o senhor dizer que não teve acesso, em nenhum momento era citado que a manifestação seria pacífica. A todo momento era dito que teria a depredação e a tentativa de tomar o poder. Bom, então nós temos aqui a questão da parada dos ônibus, enganar idosos e idosas, dizendo que era para levar para a rodoviária, entraram no ônibus, colocaram esse pessoal no ônibus e levaram todo mundo para o galpão da Polícia Federal. Eu estive lá pessoalmente, mas ninguém aqui esteve lá pessoalmente. Bom, e o relatório do interventor Ricardo Capelli, em momento algum, quando ele concluiu, ele citou ministros e presidente. E aí, de claro, eu trabalho com isso há 30 anos, eu sabia que ele estava tentando blindar ministros e presidentes. Mais um minuto para o senhor. Vamos lá. Não. Eu vou. Senhor presidente. Ó, então eu quero, então, para poder só encerrar, porque como ele sempre diz que esteve, não esteve, teve infarto, quase não teve infarto, não pediu a Força Nacional porque não foi solicitada, e etc. Toda hora se contradizendo, eu queria que pudesse botar o vídeo. E aí eu quero encerrar com 1 minuto. Olha, gente. Eu já lhe dei 1 minuto. Então. Eu já lhe dei 1 minuto. Não, eu não sei nem o tempo presidente, que eu, quando que teve foi. aqui o presidente do Banco Central, teve que dizer, Flávio, o senador ficou 20 minutos aqui fazendo palestra. Flávio, um pouquinho mais de tolerância. Nós temos um orador aí. Senhor presidente, são segundos o Vou vídeo. lhe dar 1 minuto. Vai, Se puder passar o vídeo. Calma. Por favor, vamos passar. Vai. Senadora. Tá, Elisiane, vamos garantir a palavra. Vai, Elisiane. Isso. Pode passar. Não, ele tem... Chego aqui nesta janela e me defronto com a população, enfim, poucos manifestantes, ou seja, algo absolutamente controlável, subindo aquela rampa do Congresso, alguns já ali, próximo ali às cúpulas, né, do Congresso, Câmara e Senado. E, obviamente, o primeiro telefonema que eu dei foi ao presidente da República, meu chefe imediato. Ele já sabia, óbvio. Pronto, tá bom. Para não perder tempo. Não era nem esse vídeo aqui, porque eu mostrava a imagem do número de pessoas que estavam subindo a rampa. Senador, e o senhor coloca a questão do presidente, tinha ciência. Conclua. E eu sempre disse isso para todos vocês, desde o dia 9 de janeiro. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, aqui no SPMI, eu tenho todo o material aqui comprovando tudo e mais outras coisas que eu vou apresentar na CPMI, e eu espero que o ministro seja, então, assim, consequentemente afastado e que, se possível, até preso, como foi o ministro André Mendonça, o Anderson Torres, porque o Anderson Torres nem aqui no Brasil estava, e o ministro, o G. Dias, que todo mundo dizia que não sabia de nada, apareceu nas imagens. Daqui a pouquinho, gente, questão de tempo, vocês vão ver imagens do ministro Flávio Dino também nas instalações durante o período. Muito obrigado pela sua participação. Senhor presidente, uma questão de ordem, senhor presidente. Oi, Elisiane. Senhor presidente. Ordem, presidente. A bem dos Questão trabalhos... de ordem, senhor presidente. Veja, presidente. A bem dos trabalhos, o que é que nós temos? Nós temos um regimento no Senado Federal que traz o regramento das reuniões e das audiências. Nós temos no artigo 94, claramente, nós precisamos nos ater ao objeto da audiência pública. O objeto da audiência pública que foi proposto pelo senador Magno Malta está claro. É uma agenda e a agenda estratégica e os planos do Ministério da Justiça. Para além do tempo que é estabelecido, que, aliás, o regimento dá 3 minutos. Vossa Excelência deu, com a sua complacência, 5 minutos. O senador Flávio Bolsonaro falou mais de 10, o Magno mais de 10, o Marcos Duval mais de 10. Aliás, o Marcos Duval coisa com coisa, né? Porque tu entende nada do que ele está falando aqui. Tergiversando, nem olha para o ministro. Pela ordem, presidente, eu fui citado aqui. Coisa com coisa. Não, pela ordem, presidente. Então,
presidente, eu pediria presidente, pela ordem, eu fui citado aqui. Vossa Excelência mantivesse meu nome foi ritmo citado aqui. Eu queria só dizer para Elisiane Gama, eu queria só dizer para a senadora Elisiane Gama, por favor. Eu fui citado, presidente. Eu vou lhe dar a palavra. Eu vou lhe dar a palavra porque o senador Almaziz tinha pedido a palavra, por favor. Tá ok. Eu quero dizer para a senadora Elisiane Gama, deixar claro que ela sabe da minha carreira dentro da segurança pública e não há questionamento sobre o meu conhecimento a respeito. Senador Marco Então, Duval, eu só quero dizer para ela... O senador Almaziz. O senhor vai me dar a palavra depois? Senador Omar Aziz, senador Almaziz quer monopolizar a comissão. Senador Omar Aziz. Senhor presidente, eu acho que nós temos uma oportunidade ímpar aqui, ter o ministro da Justiça. Tem pautas importantes de atividade fina na segurança pública, há pouco mostrada pelo senador Flávio Bolsonaro, que também isso ocorre em outros estados brasileiros, que é uma preocupação de todos nós. Eu acho que essa questão de fazer afirmação, como o meu colega, o senador Marcos Duval, fez em relação ao secretário executivo, o senhor Capelli, dizendo que afirmava que ele tinha retirado o nome do presidente Lula e do ministro e de autoridades. Eu acho que isso não é o teor do debate. Nós teremos outras oportunidades para que a gente possa... Então, eu vou pedir aqui, para que é uma questão de ordem, senhor presidente, é para que a gente se atenha a fatos e não suposições porque acha que tem experiência. Aqui não tem experiência, não. Aqui é dia a dia. A situação do Brasil, ela é dinâmica. Um dia uma coisa, outro dia outra. Em relação ao senador Magno Malta, realmente ele, como autor do requerimento, senhor presidente, ele deveria ter um tempo um pouco maior, que é normal, que isso é uma praxe nossa. Agora os outros vamos ver se a gente consegue cumprir 5 minutos, que todos nós temos sugestões ao dar ao ministro da Justiça, o senador, colega senador nosso, Flávio Dino. Senador Omar, nós agradecemos. E se eu pudesse fazer um pedido aos colegas, eu pediria que nós mantivéssemos o equilíbrio, gente. Pelo amor de Deus, nós não vamos cometer aquela mesma situação que foi cometida na Câmara de Deputados Federais. Aqui nós estamos no Senado. Essa sessão está sendo... Então, se não for pedir demais, eu gostaria que os colegas mantivessem o equilíbrio. Senador Marco Duval. Obrigado, presidente. Vamos seguir. Eu só queria esclarecer para a senadora Elisiane Gama, que ela colocou que eu não estou falando nada com nada, dando a entender que eu sou um doido, dizer o seguinte, senadora, a senhora sabe do meu histórico, que são 30 anos trabalhando com segurança pública pelo mundo afora. E eu não precisa debochar, não, porque acho que um dia que você estiver lá... E aqui, eu não estou dentro do achismo, aqui está sendo todos os documentos sendo comprovados, que vai ser apresentados na CPMI. O que eu quero dizer é o seguinte, eu já tenho toda a documentação para ser apresentada. E aí eu espero que a senadora Elisiane Gama me peça, com educação, desculpa por ter me colocado como uma pessoa louca, e eu prefiro que a senhora se retrate. Obrigado. Lhe chamou de louco, em momento algum. Com a palavra, o ministro Flávio Dino. O seu tempo é de 10 minutos. Bom, eu vou, em primeiro lugar, atender ao senador Magno Malta. Muito obrigado pela sua pergunta. E o senhor abordou vários temas. A senadora Elisiane tem razão do ponto de vista regimental. É claro que muitos dos temas aqui trazidos estão fora do escopo do requerimento. Não obstante isso, em respeito a essa comissão e aos meus colegas senadores, eu irei tentar responder, embora haja, de fato, às vezes, alguma dificuldade até de entender o que foi perguntado. Mas, no caso do senhor, foi muito claro 3 pontos principais. O primeiro sobre liberdade de expressão. Eu lembro a Vossa Excelência que a liberdade de expressão, como qualquer valor constitucional, é regrado, ou seja, ele não é um valor em si absoluto. E é óbvio que o senhor lembra, porque inclusive relatou várias matérias de segurança na Câmara, no Senado, que existe o Código Penal. Então não existe liberdade de expressão para quem comete crimes.
Há tipos penais específicos, por exemplo, relativo à apologia de crime, incitação à prática criminosa, ou mesmo cometimento de crimes contra a honra. Este Congresso, inclusive com a presença de muitos dos que aqui estão, votou a lei sobre terrorismo, votou a lei sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, neste caso, é óbvio que a existência de crimes exclui a chamada liberdade de expressão. A segunda pergunta que o senhor faz é sobre CACs. Na verdade, é porque até o senador Flávio Bolsonaro falou sobre narcomilícia, e é um tema que ele conhece muito de perto, esse casamento de milícia com narcotráfico. Ora, é claro que em relação aos CACs também ocorreu isso. Infelizmente, como o senhor mencionou, criminosos viraram CACs e CACs também se associaram a práticas criminosas. E por isso têm ocorrido as prisões. Ou seja, infelizmente, nós temos uma zona de interseção. É claro que nós temos a imensa maioria dos CACs que não comete crimes, mas nós temos alguns CACs que estão a serviço de organizações criminosas. E essa é a razão principal pela qual nós temos realizado essas operações. Volto a lembrar que são 6.168 armas de uso restrito, fuzis, que não foram recadastrados, ou seja, sumiram. Onde essas armas estão? Nós vamos descobrir, nós vamos aprender. Mas todas as semanas a imprensa brasileira mostra que grande parte dessas armas foi parar exatamente na mão da milícia, exatamente na mão do PCC, do CV e de outras organizações criminosas. Vossa Excelência, então é disso que nós... Posso, presidente? Não é interpelação, nada. Não, vamos só garantir a palavra do ministro. No final da fala dele eu posso... O senhor pode me dar um minutinho? Não, mas no final da fala dele... Eu vi 30 minutos. Eu acho que eu posso falar 5, pelo menos, se o senhor permitir. Obrigado. Então, em relação aos CACs, é essa situação. E armas nós estamos aprendendo. Todos os dias, inclusive, o senhor pode olhar nos perfis na internet, há operações de apreensão de armas ilegais dessas organizações criminosas, grandes, pequenas, médias e assim sucessivamente. E isso envolve, infelizmente, alguns CACs que estão fornecendo, alguns, não são todos, fornecendo armas para o crime organizado. Finalmente, senador Malta, o senhor falou sobre as minhas declarações acerca da regulação desse espaço chamado internet. Eu lembro que o senhor cantava música gospel, eu lembro que o senhor era desse setor de rádio. Uma rádio é regulada? Sim. Uma TV é regulada? Sim. Um parlamentar é regulado? Sim. A família é regulada? Sim. Uma farmácia? Também. Uma fazenda? Também. Um banco? Também. Porque só as plataformas tecnológicas não podem ter regulação. Se todas as atividades humanas, lucrativas ou não, têm regulação jurídica. Quem deu essa imunidade jurídica para 5 empresas que querem controlar o pensamento, controlar a arte, a cultura, controlar a política, a economia, os negócios? Que imunidade é esta? A imunidade do poder financeiro? Que quer, inclusive, ameaçar esse parlamento? Chantagear esse Congresso? Chantagear os poderes políticos? Então, eu sou um homem calmo, é que eu sou enfático, principalmente quando eu ouço besteira. Em relação, portanto, a essas plataformas tecnológicas, é claro que é necessário uma regulação. É óbvio, porque todas as atividades humanas o são. E quando o senhor pergunta, não, mas o Congresso exerce o monopólio regulatório. Não, não exerce. Está na Constituição. São 3 poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Os 3 exercem função normativa. Os 3. Está na Constituição. Artigo 2º, artigo 84, artigo 87. Quando o Congresso, me referindo a 84 e 87, é o Poder Executivo, quando o Supremo julga uma ação de controle concentrado, ele exerce uma função chamada de legislador negativo. E quando ele fixa a interpretação conforme a Constituição, ele exerce uma função chamada de legislador positivo. Isso está assentado em doutrina do direito constitucional no mundo há muitas décadas. Então, quando eu digo que a função regulatória não é exercida apenas pelo Congresso, eu estou afirmando aquilo que a Constituição define como os 3 poderes do Estado.
Em relação ao senador Flávio Bolsonaro, a DPF, senador, o senhor sabe, ela foi na época da pandemia. E, portanto, foi na época da pandemia, acho que 2020 o julgamento, se não falha a memória. Foi em junho, foi dando ingresso no final de 2019. Mas o julgamento foi em 2020, sim. A confirmação da liminar do ministro Fachin. Sim, é verdade. Em relação a essa situação do Rio de Janeiro, o senhor sabe, eu imagino que o senhor deve ter mais de 40 anos, e o senhor deve acompanhar essa situação há várias décadas. O senhor mesmo trouxe um dado, o senhor mesmo, na sua pergunta, falou assim, dos últimos 5 anos, morreram 121 policiais. Quem era o presidente da República nos últimos 5 anos? Não, presidente. Então, nós não podemos responder pelos dados estatísticos dos últimos 5 anos. Porque nos últimos 5 anos, desses últimos 5 anos, nós exercemos o governo em 4 meses. O ponto não é esse, ministro. Não, mas eu... É porque não, só é importante para o raciocínio do ministro. Senador Flávio. A ação foi feita pela utilidade policial e não aconteceu. Senador Flávio, o ministro está com a palavra. Só isso. O ministro está mas com a palavra. Para ajudá-lo no raciocínio, não, ele está levando para o lado que não é a verdade. É porque, na verdade, é uma audiência pública. Os senhores perguntam, eu respondo. Debate eu faço com o maior prazer. Se o senhor me convidar para um debate na sua rede social, eu vou. Vambora, no seu Facebook, combinado. No seu Instagram. Eu só tenho que atender 55 convocações e convites do Congresso Nacional, mas que é um recorde na história do Parlamento. Mas eu vou com o maior prazer na sua rede social e debato lá, como também do senador Magno Malta, todos os temas livremente. Mas eu preciso de tempo para responder, presidente. Só isso que eu peço. Então, em relação à Polícia do Rio de Janeiro, eu estou solidário, converso sempre com o governador atual, reúno muito com os secretários de segurança, que são vários no Rio de Janeiro, oferecemos ajuda. Estou indo agora, amanhã, a Niterói, fazer uma ação junto com a Prefeitura, relativa à parceria da Polícia Rodoviária Federal com a Prefeitura de Niterói, para poder ajudar a combater o crime organizado. Começamos uma ação da PRF na cidade de Belford Roxo, também a pedido do senhor prefeito. Então, nós temos muitas ações lá em parceria com o governo estadual, com prefeituras, e é um problema, como o senhor sabe, crônico, tanto que o senhor citou o dado dos últimos 5 anos. Em relação à DPF, senador, é claro que é preciso esperar o Supremo julgar. Obviamente, que a matéria está judicializada, a liminar deferida, há um relator. É claro que há, inclusive, muitas audiências de conciliação. Não sei se o senhor sabe disso, acredito que saiba, que essa DPF tem sido objeto de várias audiências de conciliação entre o Supremo, o governo do Rio, o governo federal tem participado e me parece ser o melhor caminho. Finalmente, mas me coloco à disposição para aprofundar, eu sei que o tempo está esgotado, e em relação ao último senador, do que eu consegui entender, ele fala, a Força Nacional foi dispensada. Não, não foi dispensada, é o contrário do que o senhor afirma. Relatório da BIM, eu recebi relatório da BIM, eu já disse, eu vou dizer mais uma vez, eu não recebi relatório da BIM. O senhor pergunta se eu estava, se eu cheguei, é porque é uma dinâmica. Como o senhor sabe, as pessoas se deslocam. Eu não estava e me desloquei e cheguei. Então, não adianta pegar trechos de entrevistas para pescar contradições inexistentes, a não ser na sua mente. Na verdade, o que acontece? Eu não estava lá. Eu fui avisado e cheguei. Aí o senhor pergunta, o presidente Lula foi avisado? Claro que foi. Quando eu cheguei, eu telefonei para ele. E eu digo na entrevista que o senhor mostrou, claro que ele já sabia. É porque em Araraquara tem televisão. Quando eu liguei ao presidente Lula, ele já tinha visto na televisão. É isso que eu quis dizer, que o senhor cortou ali o vidro, que eu disse, claro que o presidente Lula já sabia. Claro, porque quando eu cheguei, me desloquei, cheguei e telefonei a ele, ele tinha ligado a televisão e ele tinha visto, a exemplo do senhor e de todas as pessoas. Então, essas construções mentais que o senhor faz, muito singulares, realmente não têm suporte nos fatos. Esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo, o senhor tem se dedicado nas suas redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social, do Flávio eu vou, se dedicado a vídeos difamatórios, agressivos, contra mim, obsessivos. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, sou ministro de Estado e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo.
de internet. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Então, é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence. Presidente, só para dar fazer o fechamento, é o seguinte. Presidente, pela primeiro dizer que eu assisti pela televisão, mas eu não estava no estado do espírito. Você corta aqui. Só o senhor fala, galera. Nós temos o segundo bloco, que é composto pelo senador Jorge Cajuru, senador Sérgio Moro e o senador Jaime Bagatoli. O senhor disse que me daria um minuto, senhor presidente. Senhor presidente, o senhor disse... Para trazer ao plenário informação de maior relevância. Senador Randolfo. Acaba de falecer Rita Lee, rainha do rock brasileiro. Eu acho que merece todos nós, todas as homenagens. É uma das maiores personalidades do nosso país, personalidade da música brasileira. Poderia dizer fundadora do rock nacional. Então, em função disso, eu queria pedir que Vossa Excelência concedesse por essa comissão um minuto de silêncio, uma homenagem mais do que devida à nossa querida e eterna Rita Lee. Eu acho que é justo homenagem, e nós vamos prestar um minuto de silêncio. O senhor disse que me daria um minuto, senhor presidente. E a homenagem desse parlamento. Presidente, o senhor disse que me daria um minuto. Só um minuto para fazer a tréplica. Senhor presidente, o senhor disse que me daria um minuto. Agradecemos ao senador Randolfo. Senhor presidente, eu só preciso... Senhor presidente. Eu preciso de 30 segundos para fazer a tréplica. O senhor disse que me daria um minuto. Só para poder fazer o seguinte, dizer ao ministro... O senhor disse que me daria um minuto. Só um pouquinho, senador Mário. Dizer ao ministro que aqui não é ambiente para poder dizer... Controle o microfone, presidente. Para poder dizer... Senador Marco Duval, eu não vou... Sabe por quê? O senhor não vai tumultuar essa sessão. Eu não estou tumultuando. Quem está tumultuando aqui não sou eu. Nós lhe respeitamos. O senhor fez uso da palavra. O senhor me respeita, mas quem está ao seu lado não está respeitando. Não é a mim, não. É ninguém, porque ele disse o seguinte... Agora, em respeito aos outros colegas, nós temos... falam besteira para ele. Eles ouviram o bloco, o primeiro bloco. Agora nós temos um bloco que é composto... Eu só quero encerrar dizendo o seguinte... Pelo senador... Eu não tenho... Jorge Cajuru. Eu não tenho avião... Senador Sérgio Moro e o senador Jaime Eu só Bagatoli. preciso encerrar dizendo o seguinte... Eu não tenho avião presidencial e eu vim com avião comercial fazendo baldeação no domingo e chega aqui no domingo. E o presidente tem avião presidencial. Senador Jorge Cajuru. Duval está querendo criar... Senador Jorge Cajuru. Senador, o senhor não vai me dar o minuto que o senhor me disse que daria? Senador Petecão, só para ouvir isso. O senhor não vai me dar o minuto que o senhor disse que me daria? Não, eu não lhe dei um minuto, não. Eu lhe dei 3 minutos. Não, no senador, momento da sua fala, eu dei 3 minutos. Não precisa levantar a voz para mim. Eu tenho sido educado com Vossa Excelência. Não é que eu estou levantando a voz, porque eu sou grande. Não, eu sou quando o ministro estava falando, não precisa fazer ironia. Nós estamos nos respeitando aqui. Mas o senhor está falando uma coisa que eu não estou fazendo, aumentando a voz. Me dê 30 segundos. Não. Meu irmão. Senador, se eu abrir o precedente, se eu abrir o precedente para você, eu vou abrir para todos. Mas o senhor que disse que me daria. Não fui eu. Se eu abrir o precedente, eu perguntei eu vou ter que abrir para todos. Eu não tudo posso... bem. O senhor pode não cumprir, mas foi o senhor que disse que me daria. Eu lhe peço desculpa. Eu não vou poder cumprir porque eu vou abrir um precedente para... Eu não vou tratar aqui... Não vou. Eu tenho tratado o ministro com respeito total. Mas e a Vossa Excelência, eu só queria fazer 30 segundos do que ele falou. Nós temos ainda, eu sei, mais de 20 colegas. Eu aposto que qualquer colega me daria 2 segundos. Eu não lhe dei 2 segundos, eu lhe dei 3 minutos. Me dê só 30 segundos. Eu não posso... Vossa Excelência me prometeu. Eu lhe prometo que no final, depois de todos os colegas... Não, eu agradeço muito. Vossa Excelência está sendo autoritário. Não. Vossa Excelência disse que me daria. Eu não lhe desrespeitei, não desrespeitei o ministro. Eu só queria dizer ao ministro Dino que quando ele falou sobre ordenamento jurídico, correto, está no ordenamento jurídico. Quem ofende os outros... tem a lei que a lei precisa ser cumprida. E eu quero dizer o seguinte: existe primeira, segunda e terceira instância, isso que eu queria dizer a ele. Por exemplo, eu como senador, sem mandato, ex-senador,
Ao invés de ser colocado da primeira instância, fui colocado já dentro do Supremo. Isso que eu estou falando de ativismo judicial. Concordando com ele do ordenamento jurídico que o país tem e que precisa ser respeitado. Se alguém ofende alguém, que comece na primeira instância. Por exemplo, eu sou ex-senador da República, fui colocado no Supremo, dentro do estômago do elefante, ou seja, esse inquérito da fake news que cabe tudo. Era só isso que eu queria falar. Muito obrigado. O senhor não deixou, mas eu fui obrigado a falar por minha vontade. Com a palavra, o nobre senador Jorge Cajuru. Presidente Sérgio Petecão, amigos e amigas, eu confesso que durante os últimos 40 minutos tive dificuldade de me concentrar nessa reunião e, ao mesmo tempo, ter sido informado por telefone, não da morte da rainha do rock, da morte de uma amiga pessoal que eu construí com minha madrinha Hebe Camargo, que é a Rita Lee. Eu vou tentar, então, e cumprirei o tempo, porque eu nunca descumpro o tempo, em hipótese alguma, em 4 anos de mandato, e vou escolher aqui algo que me preocupa. Primeiro-ministro Flávio Dino, o senhor é sabedor do meu respeito e da minha admiração pelo homem público que o senhor é e pelo ser humano que o senhor é. Eu queria saber o que o Ministério da Justiça, sob sua gestão, pretende em relação ao nosso sistema prisional. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo e enfrenta problemas estruturais crônicos. Um deles é funcionar como realimentador da criminalidade. Um ministro do Supremo Tribunal Federal declarou recentemente que as facções criminosas fazem das penitenciárias o seu home office. Como mudar tal situação, ministro? E ainda acabar com a superlotação e criar condições para ressocializar quem passa pelo sistema prisional. Cumpri o meu tempo, presidente. O senhor ainda tem 3 minutos. Não é necessário, até porque o meu coração não está bem. Com a palavra, o senador Sérgio Moro. Ministro Flávio Dino. Tem meu tempo aqui para falar? Com licença. O ministro, foi divulgado recentemente das estratégias do Ministério da Justiça a reaposta no Pronace 2, que no fundo é uma revitalização do Pronace, que foi um programa da época do governo Lula e teve a sua duração ali entre 2007 e 2011. Os estudos que foram feitos em cima dos resultados do Pronace apontaram que, apesar do elevado dispêndio de bilhões de reais, eles não geraram o resultado pretendido. Destaco aqui um trecho de um estudo Pronace e a produção de política nacional de segurança. Pronace representou uma proposta distinta de segurança do país, abrindo espaço para a participação da sociedade civil para melhor atendê-la. Formulou-se ações para reverter o quadro de jovens infratores, combater a cultura do machismo, abrir espaço à participação de lideranças comunitárias na resolução dos problemas relativos à criminalidade. No entanto, o Pronace não obteve êxito social, não conseguiu atingir as metas de redução da criminalidade, aplicou-se em recursos em projetos sem retorno e, aliado a isso, as condições administrativas do Ministério da Justiça contribuíram para o seu fracasso. Os dados objetivos, ministro, apontam que quando o Pronace começou, isso são dados do Ata da Violência, haviam 48 mil assassinatos por ano no Brasil. Quando o Pronace foi encerrado em 2011, eram 52 mil assassinatos. Aliás, o próprio ministro José Eduardo Cardoso descontinuou o Pronace, porque ele não apresentava resultados. Isso não significou a parada da subida dos índices de assassinatos. Em 2016, que foi o último ano do governo do PT, foram 62 mil assassinatos, que voltaram a cair apenas em 2018 e seguintes. O Pronace também foi marcado, ministro Flávio Dino, por casos de corrupção.
coordenador nacional do Pronace, Francisco Narbal Alves Rodrigues, foi condenado por corrupção, cumpriu pena, inclusive, condenado pelo menos em primeira e segunda instância. A minha indagação a Vossa Excelência é por que insistir num programa que não deu certo no passado para a redução da criminalidade. Se esse programa é o carro-chefe do Ministério da Justiça ou se tem outras estratégias mais importantes. E se o Pronace 2 for o carro-chefe do Ministério da Justiça e já foi demonstrado que ele não funcionou no passado, quais foram as medidas tomadas pelo Ministério da Justiça para evitar que os mesmos erros sejam repetidos e para evitar novos desvios de valores ali no Pronace? Uma preocupação, ministro, aí eu vou para a minha segunda pergunta, que acho que se depreende aqui das perguntas dos demais colegas. Nós não estamos vendo, com todo respeito, uma estratégia clara do Ministério da Justiça para o enfrentamento do crime organizado. Foi mencionado aqui pelo senador Flávio o problema do Rio de Janeiro, dos territórios dominados pela violência. Em parte, contribuiu a decisão da ADPF para dificultar o trabalho da polícia. Foi destacado aqui pelo senador Magno Malta a estratégia de desarmamento dos CACs, mas, do outro lado, não está claro qual que é a estratégia para desarmar o crime organizado. Então, a minha indagação também a Vossa Excelência é quais são os projetos que o Ministério da Justiça já encaminhou, ou os projetos que estão dentro do Congresso Nacional, no qual o Ministério da Justiça aposta, para enfrentamento da criminalidade organizada. E aqui, ministro, eu também queria pedir o apoio de Vossa Excelência para o projeto PL 307, que eu apresentei na esteira da descoberta daquele plano de ataque do PCC a mim e a minha família. Aliás, agradeço até o trabalho da Polícia Federal feito a esse respeito. Mas é um plano muito simples, um projeto muito simples, que criminaliza o planejamento de ataque pelo crime organizado a agentes da lei que enfrentaram o crime organizado. E, além disso, reforço a segurança de juízes, promotores e policiais em situação de risco por conta do crime organizado. Deve ser votado amanhã na CCJ. Eu sei que Vossa Excelência tem conhecimento do projeto, ele foi entregue pela minha esposa, e eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse projeto. Por fim, ministro, aqui... E assim, não quero ser desrespeitoso, não quero ser ofensivo, nada. Eu registro só a minha solidariedade aqui ao senador Duval, porque eu acho que não pode ser tratado com deboche. Sei que tem divergências, mas eu estive nessa casa aqui quando ministro da Justiça e foi ouvido pelo Senado. E tive inquirições muito duras, senador Petecão, muito duras. Mas eu não agi com desrespeito em relação a nenhum senador. Então, só peço assim um certo cuidado no trato com os nossos pares. E aqui a última pergunta, caminhando para o final, então, senador Petecão. O projeto das fake news. Não se trata, ministro, de discutir se tem que ser regulado ou não. Eu acho que tem um consenso que é necessária uma regulação. Ninguém concorda com incitação à violência. Ninguém concorda com ameaça na internet, nas redes sociais. Não pode ser um espaço de ninguém. Agora, a grande questão é qual a regulação. Esse é o ponto fundamental. E quando a gente vai ver o PL 2630, que o governo estava apoiando, isso é inegável, é um projeto que ganhou 40% do tamanho dele nas últimas 2 semanas, antes da colocação em votação. Um projeto que não passou em comissão especial. Um projeto que previa a criação de uma entidade de supervisão autônoma para controlar a internet, sem que houvesse previsão na lei de como ela seria composta, que depois foi suprimido, e aí sequer o governo saberia dizer quem queria exercer esse papel de execução da regulação. Então vamos deixar muito claro, não é discutir preto no branco, frio ou calor, regulação ou não regulação, mas é qual regulação que nós queremos. E o espaço próprio para essa regulação, Vossa Excelência é senador, tem uma carreira pública, Vossa Excelência sabe, é o Congresso Nacional. Não pode ser o Supremo Tribunal Federal, tem um papel relevante, sim, mas é um papel pontual. E não pode, porque há uma discussão, divergências razoáveis em termos da regulação, ser transferido isso para o Supremo Tribunal Federal. Senador Sérgio Moro, o seu tempo está esgotado. Só para finalizar, ministro.
preocupação aqui, ministro, e aí foi colocada essa discussão, está em andamento. E, de repente, veio o Ministério da Justiça e, diante das posições contrapostas das grandes plataformas, que têm o seu direito ao debate, elas foram ameaçadas por multas, elas foram ameaçadas de ser processadas. E eu ouvi suas palavras aqui e me fiquei preocupado, que Vossa Excelência disse que elas têm o desejo de controlar a economia, controlar o debate político, que não concordam em ouvir besteiras. Eu acho que quando se utiliza esse tipo de frase, seja aqui ou seja lá, acaba cerceando o debate, ministro. Essa é a minha preocupação. Obrigado aí pela sua participação. E aqui eu registro esse ponto e indago daí a Vossa Excelência se não entende que essa regulação tem que ser melhor discutida no Congresso Nacional. Com a palavra, o senador Jaime Bagatoli. Senador Jaime. Senador Esperidião Amin. Senador Jacques Wagner. Presidente, saudar o ministro, saudar os colegas senadoras e senadores, saudar todos que estão acompanhando essa sessão. Eu queria apenas fazer duas perguntas ao ministro. É que Vossa Excelência foi sucinto na sua apresentação e se era possível fazer um resumo, mesmo que rápido, da atuação do Ministério ao longo dos, vou chamar 100, mas já estamos em 120 dias ou um pouquinho mais de atuação do novo governo. Então, se Vossa Excelência pode fazer esse resumo dos 120 dias e também uma pontuação, como é que está a situação, que eu vi uma matéria de Vossa Excelência dizendo que achava que uma boa parte das pessoas que estavam em terra Yanomami ilegalmente seriam retiradas, sobre a evolução daquela situação que é bem complexa, não é simples, mas que, de qualquer forma, não repercutiu bem para a imagem do Brasil. Apenas isso. Agradeço a participação do senador Jacques Wagner e a compreensão pelo tempo. Já vou passar para a senadora Eliane Gama. Eu vou logo nesse bloco, porque... Elisiane. Elisiane. Eliane. Vossa Excelência me deu um novo nome. Eliane é bonito também. Pressão do Magno Malta, mas... Presidente, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar as colegas e aos colegas e cumprimentar o ministro Flávio Dino, que mais uma vez, de forma muito brilhante, assim como na Câmara dos Deputados, ele responde, não é, com muita efetividade, e eu já inicio ao senador Moro com muito respeito aos colegas. Eu não vi, na verdade, nenhum desrespeito do ministro Flávio Dino a nenhum colega, né, aqui presente. Então, eu já inicio parabenizando e reafirmando a nossa admiração como maranhense ao seu brilhantismo e ao grande trabalho que Vossa Excelência tem feito para o Brasil inteiro. Cumprimentando, por extensão, o colega Capelli, que fez um grande trabalho nesse enfrentamento do crime, não é, da violência, sobretudo aí ao 8 de janeiro, que foi um dos momentos mais nefastos, mais tristes da história brasileira. Nem nos períodos de ditadura vivenciamos o que nós vivenciamos no 8 de janeiro, né? E o trabalho que foi feito, de fato, a posterior, por conta da ineficiência do governo do GDF, de forma clara, o ministro da Justiça, com o presidente Lula, depois da intervenção, fez um trabalho brilhante. Portanto, os meus cumprimentos ao senhor ministro e toda a sua equipe. Gostaria, ministro, de fazer para o senhor apenas 3 perguntas, porque os colegas aí já tiraram tempo demais e Vossa Excelência, claro, tem responsabilidade com o Congresso Nacional, mas também tem sua agenda e precisa seguir, né? Primeiramente, quando o senador Flávio Bolsonaro fez aquela exposição aqui,
ele fez uma exposição do crime organizado que usa, sobretudo, fuzis. Armamento de uso restrito, que é bom lembrar, até 2019, antes do governo Bolsonaro, civis não tinham direito, não tinham acesso. Só passou a ter acesso depois das várias intervenções e decretos do presidente, então o presidente Bolsonaro, que, na verdade, colocou na mão do civil o fuzil. E aí, ministro, o senhor fez um recadastramento. E nesse recadastramento, Vossa Excelência lembrou, inclusive, da eficácia em relação aos CACs do bem, que fizeram o recadastramento das suas armas, inclusive com um percentual elevado. Mas quando nós chegamos, por exemplo, às armas de uso restrito, que está na mão do crime organizado, a informação que nós temos é que a cada 6 fuzis, apenas um foi recadastrado. Onde estão os restantes? Está na mão de quem? Nas imagens que nós ouvimos aqui e assistimos pelo Flávio Bolsonaro, na mão do crime organizado. Crime organizado usa fuzil, senador Flávio. Vossa Excelência sabe disso, Vossa Excelência conhece muito bem a realidade do Rio de Janeiro. Então, eu queria saber, ministro, que o senhor nos desse a informação sobre o recadastramento desse uso restrito e qual a estratégia que Vossa Excelência poderá estar utilizando para, de fato, retirar esse fuzil e evitar até que possa ter uma presença muito maior na mão do crime organizado. A minha segunda pergunta, ministro, é sobre a questão do garimpo ilegal. Nós tivemos agora, inclusive, morte de garimpeiro, eu diria garimpeiro, porque o garimpo ilegal, ele tem uma parte muito grande dele relacionada ao crime organizado. As imagens de um deles que acabou sendo assassinado, vejam, são as mais absurdas possíveis, senador Girão. Veja, olha o armamento pesado, fuzil, que teve acesso na mão do civil a partir de 2019. Essas são as armas que estavam. Ou seja, o garimpo ilegal na região dos Yanomamis, que viveu a crise humanitária mais deprimente, mais angustiante da história brasileira, com repercussão internacional, está diretamente ligado ao crime organizado, com acesso a uso restrito. E a minha última pergunta, porque o tempo para a gente parece que passa mais rápido, então eu vou finalizar aqui, ministro, é referente a uma tecnologia que o Brasil, na verdade, eu diria, pioneiro, que é em relação ao rastreamento do ouro, por conta do aspecto geológico brasileiro. Eu queria que o senhor, na verdade, nos colocasse quais os passos e os pontos que o Ministério da Justiça está trabalhando nesse sentido para poder, de fato, chegar e garantir o rastreamento do ouro, que eu entendo, nas várias reuniões que nós fizemos, é o ponto primordial para realmente evitarmos o garimpo ilegal no Brasil. E, por fim, o meu colega, que eu não vou citar o nome, porque ele diz que a gente cita o nome dele, ele acaba querendo fazer uma defesa que é indefensável, dizer para o colega que não há desrespeito com ninguém aqui. Agora, nós precisamos ter coerência, nós precisamos ter foco. Tu pode tergiversar, criar coisa doida, falar hoje, amanhã falar outra, daqui a pouco você fica perdido. Nós estamos diante de um ministro que é responsável pela segurança pública do Brasil, do ponto de vista da organização das prerrogativas do governo federal. E para fechar mesmo agora, ministro, o senhor fez o anúncio recente de 100 milhões de reais para as guardas municipais que têm responsabilidade com o patrimônio, né? E Vossa Excelência tem feito uma defesa muito importante do envolvimento da Guarda Municipal nesse sistema de segurança nacional, porque está lá no bairro, está lá na cidade, e é um efetivo enorme que pode nos ajudar muito em relação ao combate à segurança pública. E, mais uma vez, ministro, parabéns, o senhor enche de orgulho a todos nós brasileiros e maranhenses. Muito obrigada. Muito bem, obrigado, senadora. Antes de passar a palavra ao senhor ministro, eu já quero comunicar o próximo bloco. 3 ilustres senadoras, Leila Barros, Ana Paula Lobato e nossa querida Zenaide. Ministro, 10 minutos. Agradecer ao senador Cajuru, nosso líder, que fez uma pergunta muito importante sobre o sistema prisional, e eu aproveito para compartilhar a sua pergunta, compartilhar a resposta, trazendo um dado a essa comissão altamente preocupante. Assim como havia preteritamente empossamento de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, ou seja, dinheiro inútil,
que era repassado, mas não era utilizado, nós tivemos o mesmo em relação ao Fundo Penitenciário Nacional. Para o senhor ter uma ideia, de 2 bilhões e 217 milhões que foram repassados, somente metade foi utilizado. No caso de construção, menos da metade. Então, o primeiro ponto que o senador Moro, que já foi ministro da Justiça, fala de estratégia, o primeiro ponto de uma estratégia séria, que hoje é utilizada, é fazer com que o dinheiro existente seja aplicado. Porque esse empossamento do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo de Segurança Pública impede eficácia às ações do Ministério da Justiça. E foi esse o quadro que nós encontramos. Quase 4 bilhões, se nós somarmos emendas, Fundo Penitenciário Nacional, Fundo Nacional de Segurança Pública, parados. E ninguém estava vendo. Não é possível isto. E essa é a razão pela qual nós estamos priorizando a relação com os estados, um diálogo sério, para que esse dinheiro seja aplicado. E aí, senador Cajuru, é por aí que nós podemos avançar, com a construção de novas unidades, como nós temos buscado, e também um sistema sério de penas alternativas. Nós fizemos um trabalho no Maranhão, que é reconhecido nacionalmente, no sistema penitenciário de Pedrinhas, que fez com que o governo anterior, o governo Bolsonaro, premiasse o nosso sistema penitenciário 2 vezes, tanto por trabalho como educação, como política pública. E é essa experiência que nós estamos trazendo ao Ministério da Justiça. Então, bem sinteticamente, usar o dinheiro existente para que os estados consigam melhorar os seus sistemas. 2, garantir um sistema eficiente de penas alternativas. 3, nós garantirmos trabalho e educação, que nós estamos avançando. E 4, temos um tema de alta importância, que é o Código de Processo Penal, que eu já aludi, que tramita no Congresso Nacional, que pode ser importante para nós enfrentarmos a morosidade do Poder Judiciário, senador Omar, que faz com que nós tenhamos 40% de presos provisórios. E essa, portanto, é uma temática central para o Congresso Nacional e, obviamente, para o Poder Executivo. O senador Sérgio Moro me pergunta sobre o PRONASSE. É evidente que nós estamos aprimorando o PRONASSE, corrigindo o PRONASSE, mas não o negando, por uma razão simples, senador. É uma lei. O senhor sabe que existe no artigo 37 da Constituição o princípio da legalidade. Se eu não aplico a lei, eu estou errado. Se o senhor não aplicou, o senhor errou. Porque o PRONASSE é uma lei votada por esse Congresso que nunca foi revogada. Então, nós não podemos simplesmente pegar uma lei e jogar fora. Nós temos que aplicar a lei. E é isso que nós estamos buscando fazer. O presidente Lula editou um novo decreto, que é o PRONASSE 2, buscando exatamente o maior foco em recursos. Eu convido o senhor a ler esse decreto, editado pelo presidente da República no dia 15 de março, é o decreto 11436, que é o novo PRONASSE. Ali está a senhora coordenadora do PRONASSE, a advogada doutora Tamiri Sampaio. Tenho certeza que ela se dispõe a vir ao gabinete de Vossa Excelência para explicar ao senhor esse novo PRONASSE. E ele não pode, obviamente, ser descartado, porque se cuida de uma lei e prestou bons serviços à sociedade nessa ideia de casamento de repressão com prevenção. A sua pergunta sobre estratégia, eu já acentuei na minha exposição inicial, o centro da estratégia é o SUSP, é o Sistema Único de Segurança Pública, integração, operações integradas. Eu imagino que o senhor tenha aludido a projetos de lei. Realmente nós temos uma diferença. Quando o senhor foi ministro, o senhor focou em projetos de lei, o chamado pacote anticrime, que não produziu resultados importantes, infelizmente. Eu não sei de quem foi a responsabilidade, se sua ou de outras pessoas, mas nós temos uma visão diferente. Eu estou priorizando outra visão, em vez de um conjunto de projetos muito amplo, focando em 4 ou 5 projetos que eu mencionei aqui: Código de Processo Penal, Lei Orgânica da PM, Lei Orgânica da Polícia Civil, portanto 3 projetos de lei de grande importância, medidas infralegais e política pública com os estados. Então, realmente são estratégias diferentes. Aqui o senhor adotou quando foi ministro do governo Bolsonaro e aquela que eu tenho adotado. Em relação às fake news, senador, o senhor sabe, o senhor lembra que está no artigo 102 da Constituição a previsão das ADINs, ADC, ADPS, os mecanismos de controle concentrado. O senhor não pode, eu não posso impedir o Supremo de julgar uma ação. Isso seria cerceamento das competências de um dos poderes do Estado. O que eu aludi é que nós temos ADINs propostas lá.
Há DINs que foram propostas e que o Supremo tem direito de julgar. O senhor não pode impedir, ninguém pode impedir. E quando o Supremo julgar a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, é claro que é uma função normativa. O senhor lembra disso, eu acredito que o senhor lembra. E, evidentemente, o Supremo, ao julgar, exercerá as suas atribuições. Isso exclui a votação do PL 2630? Claro que não. Está aqui o eminente senador Alessandro Vieira. O autor do projeto está aí atrás do senhor. O projeto não é do governo. O projeto é do senador Alessandro Vieira, está ali em 2020. Eu era governador. Se o senhor é contra o projeto do senador Alessandro, esse é um assunto do parlamento. Nós não apresentamos o projeto é de autoria parlamentar. Agora, nós estamos, evidentemente, dialogando com o parlamento, porque a Câmara pode votar, o Senado pode votar. Em relação às ações do Ministério da Justiça, também volta ao princípio da legalidade. Existe uma lei, o senhor lembra. Eu acredito que o senhor lembra. Que o senhor não pode ter esquecido. Ministro, esse tipo de deboche eu não concordo. Desculpe, senador Petecão. Aí eu tenho que interromper. Lembra de legalidade? Eu conheço muito bem a lei, ministro. Eu sei que na minha gestão do Ministério da Justiça, a gente reduziu os assassinatos em 20%. Presidente, o comando da coisa que eu não vi ainda. Não tem nada de eu não aceito ser tratado com deboche. O senhor fez uso da palavra. Mas eu não aceito. Eu não tratei com deboche o ministro. Peço respeito. Tratou. Eu reforço o amigo aqui, porque ele está só indo na esfera do deboche. Senador Marco Duval, eu não pedi sua opinião. Eu estou conversando aqui com o senador Sérgio Moro. Presidente, independente da sua posição, acho que vale o respeito. Não, eu não estou faltando com as pessoas. Eu estou falando... Nós temos que manter pelo menos a educação. Eu estou conversando aqui com o senador, mas da forma o senhor vai interferir. O senhor falou, eu acho que foi muito deselegante. Senador Moro, prosseguindo. Se o senhor me faz perguntas, eu tenho que lhe responder com a lei. É meu dever. Então, se o senhor me faz perguntas esquisitas, eu tenho que lembrar o senhor a lei. Então, o senhor me pergunta... Perguntas esquisitas, ministro? Conte, foi uma pergunta esquisita. Não, presidente... Eu acho que é uma agressividade do ministro. Ele vai provocando isso para depois sair. Senador... Audiência pública. Porque, na verdade, nós temos que manter a palavra do orador. Todos os colegas fizeram uso da palavra, o ministro ouviu atentamente e agora ele está... pelo menos tentando responder os questionamentos. Mas não. Mas é eu que vou dizer. Isso é violação da minha liberdade de expressão. Eu quero consignar isso. Pergunta esquisita. Assim como o senhor tem direito de perguntar, eu tenho direito de responder. Tudo o pessoal acha que é deboche. Continue, ministro. Se o senhor me faz perguntas esquisitas, é claro que eu tenho que lhe responder com a lei. Muito bem. Se o senhor me diz, o senhor me pergunta, por que a Secretaria Nacional do Consumidor agiu? Eu acho que a sua pergunta é esquisita porque o senhor deve lembrar que existe o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078. E lá está o conjunto de poderes da Secretaria Nacional do Consumidor. E se nós estamos diante de uma publicidade cifrada, de uma publicidade enganosa ou abusiva, o senhor lembra, está na lei, é claro que a Senacom tem que agir. Se não agir, é que está violando a lei. E o senhor não pode, ninguém pode pedir que o governo deixe de cumprir a lei, por conta de uma vontade autoritária de impedir o governo de governar. Então, nós estamos aplicando o conjunto de leis que existe e vamos continuar a aplicar. Aquilo que o Google fez é ilegal. E, por isso, o Código de Defesa do Consumidor prevê o quê? Um sistema em que há processo administrativo e, assim, não é ameaça de multa, não é isso, é a aplicação do que está na Lei 8.078. Então, é isso, senador Moro, que eu compreendo a sua irresignação com o governo, é um direito que o senhor tem, mas não nos peça para violar a lei. Nós somos um governo da lei. Foi-se o tempo que se rasgava a lei, que se jogava a lei fora no Brasil. O senhor me pergunta, portanto, se o projeto deve ser votado. E eu acho que deve. Eu acho que a Câmara deve votar, acho que o Senado, como casa iniciadora, deve reapreciar. Agora, depende de mim? Claro que não, é um assunto parlamentar. Finalmente, o senhor me pergunta sobre... o senhor diz que os homicídios diminuíram. Em 2020 aumentaram, senador Moro. Consulte as estatísticas. 2020, o senhor era ministro, os homicídios aumentaram no Brasil. Então, é importante nós lembrarmos o retrospecto para identificar quais são as políticas públicas adequadas em cada momento. Finalmente, sobre esse tema que o senhor diz sobre deboche. Senador Moro, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha
que pode cercear a minha palavra. Se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência. Se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor, dizer: eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra. Porque quem tem honra defende. E é essa a minha veemência, essa a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. E por isso eu farei e farei de novo. Todo debate parlamentar que for sério, conte comigo. Debate parlamentar que desbordar do decoro parlamentar vai ter a resposta devida. É um direito e uma obrigação minha. Eu tenho família, eu tenho ficha limpa, eu tenho currículo, eu tenho trajetória nos 3 poderes do Estado. E é por isso que, às vezes, eu sou incisivo diante da proporcionalidade da ofensa. O que este colega seu tem feito, reiteradamente, todos os dias, é me chamar de lixo, bandido, mau caráter, que eu tenho que ser preso. O senhor acha que isso é respeito? E essa é a razão da minha resposta em relação a esse tipo de ofensa grave que quebra o decoro parlamentar, e eu conto com o senhor, inclusive para que esta casa e outras casas parlamentares possam cumprir a Constituição. Ok.